Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar mais uma vez sobre Alex Poatan. Sim, ele está em extrema evidência, praticamente a maior estrela hoje em dia do UFC, né? A gente tem o McGregor ali, mas não tá tão em atividade assim. O Poatan tá vendendo muito ingresso, tá fazendo lutas aí que chamam a atenção de todo mundo ali tá pedindo ele nos pesos pesados, então não tem como não falar desse cara. E eu vou continuar o vídeo mesmo com aquele monitor ali atrás piscando, que eu percebi que ele tá piscando, mas vai ficar assim mesmo. E o que eu quero falar aqui? Eu quero falar sobre o técnico do Poatan, o coach, né, o Plínio, aquele cara grandão, né, que sempre tá ali com o Poatan, faz parte ali da equipe, é um cara que pelos vídeos, né, que dá pra gente acompanhar, que o Poatan também posta no canal dele aqui no YouTube, parece um cara muito competente, e ele falou sobre essa mudança, né, do Poatan para os pesos pesados, né, e eu vou ler aqui rapidamente o que ele falou e vou acrescentando o que eu achar necessário. Ele falou isso aqui, que ele gostou da ideia, né, gostei da ideia, acho que é uma mudança que vai acontecer eventualmente. Lembrando que ele deu essa entrevista para o The MMA Hour, né, e aí ele continua, não acho que agora seja a mudança, porque sejamos honestos, a divisão dos pesos pesados está congestionada, está parada agora. Primeiro o Jones tem que lutar e o Espinal tem que lutar. Então, para nós estarmos perseguindo algo que nem está se movendo ainda, não acho que seja o ponto. E aqui eu concordo, né? Realmente não tem como não querer John Jones contra Poatan, mas a realidade é essa que ele falou. A categoria está parada, porque o John Jones sofreu uma lesão grave, precisou de muito tempo ali. O John Jones vem postando vídeos ali treinando, fazendo seu agachamento ali e tal. Então ele tá realmente se preparando fisicamente, mas ainda tem a luta com o Miocic, enquanto a categoria estava parada, o Tom Espinal acabou conquistando um cinturão interino, justamente porque o John Jones estava fora. Então tá numa situação complicada, porque o John Jones teria o Miocic, tem o Espinal, então tem muita coisa acontecendo. O Espinal vai lutar também, então tá realmente congestionada. Mas eu acho que a organização UFC deveria priorizar o que é mais interessante para eles, que é o quê? Para muitos a maior luta de todas que a gente tem para fazer, que é Poatan e John Jones, né? Mas enfim, vamos continuar. Ele disse isso aqui também. O Poatan mostrou interesse em lutar nos pesos pesados antes. Não recebemos uma resposta do UFC sobre isso. O próprio Poatan falou isso na entrevista dentro do octógono agora na última luta, né? E aí o Plínio continua. Então agora vamos nos concentrar apenas em continuar defendendo esse cinturão repetidamente, até que a divisão peso pesado, né, esteja se movendo e tenhamos algo lá para nós. E aí ele continua. As pessoas falam sobre lutas de, entre aspas aqui, né, aquecimento, né, que seria o John Jones. O Poatan subir, fazer uma luta com um cara ali para depois pegar o próprio John Jones, né, para ver como que ele tá, como ele se sente e tal, né. E aí o Plínio diz, eu não quero que ele tenha uma luta de aquecimento, se vamos subir, será para ser um campeão. Acho que será esse o caminho, mas é a decisão dele no final, né, no final das contas, né, a decisão do Poatan, o que ele quiser, meio que é o que vai acontecer. Tem a equipe, lógico, eles dão opinião ali, o lutador geralmente dá muito valor para a opinião do técnico, mas não necessariamente é a decisão final, né. E aí o Plínio continua, mas minha opinião, como treinador, acho que defendemos esse cinturão mais algumas vezes, e quando estiver pronto, seu corpo estiver pronto para subir, vamos e vemos o que podemos conseguir. Bom, aqui eu concordo em algumas partes e em outras nem tanto. A questão da luta de aquecimento, eu acho que pode ser interessante para se adaptar ao peso, sentir ali como é, né, enfrentar um cara de uma categoria tão diferente, se tá no timing ou não e tal. Eu acho que pode sim ser útil, né, ter essa experiência antes de ir já direto para um John Jones. Eu acho que, ainda mais pelo ritmo de luta do Poatan, não acho que atrapalha tanto, né, ter uma luta ali meio que de teste. Mas é difícil a gente saber se faria muita diferença ou não. O Plínio é um cara muito experiente, então talvez ele realmente não veja sentido, e aí, sei lá, né, eu acho que faz mais sentido a opinião dele do que a minha, né, mas eu, na teoria, né, no papel, acho que seria interessante uma luta de teste, né, mas não sei realmente na prática, eu quero saber a opinião de vocês, né, comenta aqui embaixo. E a segunda parte que eu concordo com ele é sobre fazer mais lutas, mais defesas de cinturão, para quando tiver pronto subir para os pesos pesados. Eu acho que é uma boa estratégia, porque é aquilo que eu falei recentemente, enquanto o Poatan defende o cinturão meio pesado, com os atletas que tem ali, ele tem tempo de ir evoluindo, e no geral, seja defesa de queda, seja levantar se tomar queda, seja ele travar se ele cair por baixo, enfim, os pontos
mais do grappling, né? Porque na trocação ele não é que não tem como evoluir, né? Todo mundo tem como evoluir, ninguém é perfeito, mas ele tem muito mais outras coisas para corrigir do que a trocação, né? Muito mais todo o resto para se preocupar do que a trocação. Então, eu acho que enquanto ele faz essas outras lutas, mesmo que sejam com o Ankalaev mesmo, né? Eu acho que isso serve para ele se preparando, evoluindo, ficando pronto, né, para subir, porque o Ankalaev não deixa de ser um bom teste para o Poatan enfrentar, evoluir, ter noção de como vai ser o jogo ali, com um cara com um jogo diferente, blá blá blá, e aí sim subir, né? Porque a gente tem que concordar numa coisa aqui, né? Acho que todo mundo concorda. O Ankalaev é um cara pro Jon Jones, caramba, pro Poatan enfrentar, ver como é a situação ali e tal, e aprimorar, para depois ir passo a passo, né? Primeira fase aqui o Ankalaev, depois sobe e aí enfrenta caras maiores e que tem esse jogo e tal. Então, meio que serve até talvez o Ankalaev, não é um peso pesado, mas já serve como um aquecimento mesmo, né? Para enfrentar um Tom Aspinall ou um Jon Jones. Eu acho que sair direto hoje, por exemplo, sem ter enfrentado o Ankalaev ou um wrestler de nome mesmo e tal, ou um cara que tem um jogo diferente, e ir direto para um Tom Aspinall, ir direto para um Jon Jones, eu acho que é pior. Então, se por um lado não teria uma luta de aquecimento nos pesos pesados, pelo menos enfrentar o Ankalaev já dá uma bagagem, né? Então, eu acho que realmente seria interessante fazer mais defesas, né? Até porque isso vai também aumentando o legado. E, de novo, eu falei uma coisa que faz muito tempo e vou repetir porque eu acho que algumas pessoas já esqueceram, falando de eu não gostar do Poatan, ou eu criticar o Poatan. Eu falei isso logo quando o Poatan foi campeão. Pra mim, ele é favorito contra todo mundo, tá? Eu não enxergo ninguém, né? A única discussão seria o Ankalaev, mas foi o que eu falei. Até hoje, nem sei se o Ankalaev, pra mim, é favorito. Já tenho minhas dúvidas. Mas, assim, olhei o ranking meio pesado. Cara, não tem ninguém pra ganhar do Poatan. Luta é luta. Alguém pode ganhar? Pode. Mas o Poatan tem tudo pra defender esse cinturão 500 zilhões de vezes. Essa é a realidade, porque a grande maioria ali é striker, não tem ninguém hoje pra ganhar dele. Luta é luta, mas na categoria não tem. Se o Poatan tivesse uns 2, 3 anos a mais aí e mantivesse o ritmo de luta, ele podia sim chegar no número de defesas de cinturão do Jon Jones. Porque não tem ninguém pra bater nele ali. Inclusive, ele pode pegar a luta em cima da hora à vontade, porque se ele pegar a luta em cima da hora, mas com striker, pra ele é só mais um dia no parque, né? Então, a categoria meio pesada não está muito forte recentemente, né? E os nomes fortes que tem dentro do ranking são trocadores, que já enfrentaram o Poatan e ele já ganhou, né? Pra mim, o Prohaska é um cara extremamente perigoso. O próprio Jamal não é um Prohaska, mas é perigoso. Ele também já ganhou. Blachowicz também é um cara perigoso, um pouco mais completinho, não é só trocação, mas é um pouquinho mais completo. Ele também já ganhou. Então, sinceramente, o que sobrou do meio pesado, o Poatan come com farofa, né? Então, se ele tiver ritmo de luta, ele vai sim aumentar a sua quantidade de defesas de cinturão. Na minha opinião, tem tempo para ir evoluindo, como ele vem mostrando, treinando a parte de luta agarrada, para depois, quem sabe, subir, né? Enfim, o problema disso tudo, né, resumindo, é a falta de tempo, né? O Poatan talvez não tenha tempo para esperar essa luta nos pesos pesados. Nem ele, nem o Jon Jones. Então, esse é o fator complicador. Não dá pra fazer 2, 3 defesas de cinturão, enquanto isso o Jon Jones luta lá com o Miocic, pra depois lutar com o Aspinall, pra depois lutar com o Poatan. Não dá, né? Não dá. Então, eu acho que se realmente for pra realizar essa luta de Jon Jones e Poatan, não acho que dá muito tempo. No máximo, na minha opinião, o Jon Jones enfrenta ali o Miocic, enquanto o Poatan faz mais uma defesa, talvez com o Ankalaev, eu acho que seria o ideal, já pra ir se preparando, como eu falei, e os dois vencendo, o ideal seria eles já se enfrentarem, né? Aí não teria uma luta de aquecimento nos pesos pesados, como o Plínio falou, mas o Poatan já teria feito uma luta com um cara mais ou menos de estilo, teria tido um bom tempo ali, até porque o Jon Jones não luta tão rápido, então eu acho que seria o ideal. Mas, pra isso, o Jon Jones tem que conseguir ficar saudável, tem que enfrentar o Miocic, tem que vencer, e o Poatan, o ideal também seria, como eu falei, enfrentar o Ankalaev, usar ali já de aquecimento e se preparar para subir. Enfim, já deu para ver que o Poatan tá a fim de subir, o técnico concorda, o Joe Rogan pediu, o público pediu, só resta aí o UFC decidir fazer essa luta, né? Mas vai ter que abrir a carteira, porque os caras vão pedir muita grana. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que o Poatan tem que fazer uma luta de aquecimento nos pesos pesados? Tem que enfrentar o Ankalaev antes de subir? O Jon Jones tem que enfrentar o Miocic e depois já pegar o Poatan mesmo? Ou não? Tem que ficar esperando o Poatan com o Aspinall, que foi o que ele falou também, né? Enfim, comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!